Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque comigo tá tudo ótimo. Eu tô aqui hoje para mais uma história aterrorizante aqui do canal. Então, se você gosta desse tipo de história, já se inscreve e ativa o sininho para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo. E também no final do vídeo, se você gostar, não esquece de deixar o like. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos para nossa história aterrorizante de hoje. Vamos lá! Christopher Michael Benoit nasceu em 21 de 5 de 1967 em Montreal, no Canadá. Eu não encontrei informações sobre como era a sua vida antes das lutas, então todas as informações já começam dizendo que ele era um lutador profissional, um lutador excelente. Ele trabalhou com várias organizações de luta livre como CMLL, MJPW, ECW, WCW, WWF e a gigante WWE. Os anos 90 foi quando ele alcançou a sua maior fama, ele venceu várias lutas e vários campeonatos e ficou mundialmente famoso, conquistando milhões de fãs, tudo isso como uma das principais estrelas da WWE. Na década de 80, o Chris era casado e tinha 2 filhos com a sua esposa. Porém, no ano de 1997, as coisas mudaram porque ele conheceu aí uma outra mulher. Essa mulher, chamada Nancy, ela também era casada com um outro lutador que se chama Kevin Sullivan, e eles se conheceram porque na WWE eles tinham essas coisas de fazer umas certas brincadeiras para chamar a atenção do público, então eles inventaram uma historinha de que o Chris estaria meio que roubando a Nancy do seu marido Kevin. Então eles sempre apareciam juntos, apareciam de mãos dadas, sempre conversando ali para poder aparecer realmente na mídia e o pessoal ficar falando. Porém, o que começou só como uma historinha acabou aproximando bastante os dois e eles começaram a ter realmente um interesse um pelo outro. Então eles resolveram ali se divorciar, né, o Chris da sua esposa e a Nancy do seu marido, para que eles ficassem juntos. Isso aconteceu então no ano de 1997, eles se divorciaram e começaram ali um relacionamento. Eles se casaram e a Nancy começou então a gerenciar ali a carreira do Chris, e no ano 2000 eles tiveram um filho chamado Daniel. As coisas pareciam ir muito bem para quem via de fora, porém nesse mesmo ano a Nancy pediu o divórcio do Chris e alegou que ela sofria violência doméstica. Ela pediu inclusive uma ordem de restrição contra ele, mas isso tudo não durou nem um mês e depois ela retirou ali a queixa, retirou a ordem de restrição e os dois voltaram a ficar juntos novamente. No ano de 2005, um lutador também muito conhecido chamado Ed Guerreiro faleceu de parada cardíaca e ele era o melhor amigo ali, né, um dos melhores amigos do Chris. Então essa morte abalou muito o Chris, ele ficou muito triste, passou a se isolar um pouco das pessoas depois disso e a partir daí o seu temperamento começou a mudar um pouco. Como eu disse, depois disso o Chris ficou aí uma pessoa um pouco mais isolada, um pouco mais quieta, mas mesmo assim não era nada tão grave. E 2 anos depois, no ano de 2017, foi quando a história aí do crime começou. No dia 23 de junho, o Chris fez algumas ligações estranhas para um outro amigo seu de luta chamado Chavo Guerreiro. Na ligação, ele disse que a sua esposa e o seu filho estavam doentes com intoxicação alimentar e também começou a falar umas outras coisas que não tinham muito sentido, umas informações aleatórias. O Chavo disse posteriormente que ele parecia até um pouco grogue, como se ele tivesse drogado ou alcoolizado. Então eles conversaram ali, o Chavo sem entender muito o que ele queria, ele desligou o telefone. Ele fez algumas outras ligações também sem sentido, mandou mensagens de texto esquisitas que eram sem pé e sem cabeça, o Chavo ficou sem entender nada do que ele queria dizer. E isso fez com que o Chavo ficasse um pouco preocupado com o amigo, mas ele não ficou tanto assim, porque como eu disse, poderia ser que ele tinha bebido muito álcool, alguma coisa assim, e estava mandando aquelas mensagens aleatórias. No dia seguinte, dia 24, à noite, ele teria que participar de um evento onde ele disputaria uma luta pela WWE. Então o dia e a hora do evento chegou, mas o Chris simplesmente não compareceu sem nenhum tipo de aviso. Então eles tiveram ali que providenciar um outro lutador para substituir ele às pressas. Isso já foi ali um sinal muito importante para as pessoas perceberem que tinha alguma coisa errada, porque ele nunca tinha feito isso antes de simplesmente
faltar um compromisso num evento sem sequer avisar ou dar nenhuma satisfação. No dia 25, então, pela manhã, ainda sem ter nenhuma notícia do Chris, sem ele ter retornado nenhuma tentativa de contato, a WWE resolveu entrar em contato com a polícia para poder eles fazerem uma checagem na casa do Chris para verificar se estava tudo bem. A polícia foi até o local, eles chamaram na casa, porém não tiveram nenhuma resposta, então eles resolveram entrar. E assim que eles entraram, eles se depararam com o corpo da Nancy, a esposa do Chris, caído no chão da sala. Eles entraram mais na casa e encontraram o corpo do pequeno Daniel também na sua cama e o do Chris na academia particular que ele tinha ali na casa. Os três estavam sem vida, então a polícia já interditou o local e começaram as investigações. Os investigadores então fizeram a reconstituição do crime e infelizmente chegou-se à conclusão que o próprio Chris tinha matado a esposa, o filho e depois cometido suicídio aos seus 40 anos de idade. A Nancy, como eu disse, foi encontrada morta no chão da sala assim que os policiais entraram na casa e ela tinha sido morta estrangulada com um fio de telefone. Ela ainda tentou lutar pela sua vida, mas infelizmente não conseguiu. Depois disso, o Chris enrolou o corpo dela em uma toalha e deixou uma Bíblia ao lado do corpo. No dia seguinte, dia 23, pela manhã, ele foi até o quarto do filho, que ainda dormia, e também o estrangulou com suas próprias mãos antes mesmo de acordá-lo. Depois que o garoto já estava morto, ele também colocou outra Bíblia ao lado do corpo dele. Naquela noite, ele bebeu várias bebidas alcoólicas e fez pesquisas na internet sobre passagens bíblicas e também sobre como quebrar o próprio pescoço. Foi nesse dia também que ele fez aquelas ligações para o Chavo Guerreiro, então provavelmente foi nesse horário que ele já tinha consumido todas essas bebidas alcoólicas e por esse motivo ele parecia meio grogue no telefone. Depois de tudo isso, ele simplesmente foi para sua cama, deitou e dormiu, ignorando ali os corpos da esposa e do filho que estavam dentro da casa. No dia seguinte, dia 24 pela manhã, ele foi até a sua academia particular que tinha ali na casa, amarrou a corda de aço de um dos seus aparelhos no pescoço, colocou ali bastante peso no aparelho e soltou, fazendo com que ele morresse também enforcado. Baseados nisso, a polícia, claro, fez todas as investigações completas e concluíram o caso como homicídio e suicídio, que o Chris matou primeiro a esposa, depois o filho e depois cometeu suicídio. Uma coisa que colaborou para poder a polícia chegar nessa conclusão é que a autópsia revelou que o cérebro do Chris estava extremamente danificado. Eles chegaram a dizer que o cérebro dele se assemelhava ao cérebro de um idoso de 85 anos com Alzheimer. O cérebro dele estava bastante deformado por conta aí provavelmente de todos aqueles anos de luta, e a gente sabe que as lutas da WWE tem uns golpes bem loucos, assim que a pessoa pula de cabeça mesmo no chão. E além disso também tinha o fato de ele usar vários esteroides ali, né, para poder manter aquele corpo e aquela performance. Então tudo isso em conjunto fez com que o cérebro dele ficasse completamente deformado, o que pode ter contribuído para ele ter algum tipo de surto, de raiva, alguma coisa assim, e ter atacado a família. Apesar do caso parecer bastante simples, tem sim algumas coisas que dão margem para fãs e outras pessoas interpretarem o caso de outra forma e levantarem algumas teorias. Uma dessas coisas é que alguém tinha atualizado a página do Chris na Wikipédia 14 horas antes dos corpos serem encontrados. E nessa atualização a pessoa disse que o Chris não tinha conseguido comparecer à luta e tinha tido que ser substituído porque a sua esposa Nancy havia falecido. Porém, nesse momento, ninguém ainda sabia o porquê dele ter faltado e nem muito menos, né, que eles estavam mortos. Então, levantou-se aí a teoria de que, na verdade, alguém teria matado a família e teria armado todo aquele cenário para parecer que o Chris que tinha feito aquilo. Mas a polícia rastreou aí o IP do computador aonde foi feita essa atualização e esse IP era de Stamford, em Connecticut, que é onde fica a sede da WWE. A polícia então descobriu que quem tinha feito aquelas atualizações era um fã que estava ali vendo várias especulações na internet de pessoas tentando adivinhar, tentando descobrir o que teria acontecido com o Chris, e algumas pessoas sugeriam que poderia ter acontecido alguma coisa com ele, com a Nancy ou qualquer coisa nesse sentido. Então esse fã foi lá e atualizou dizendo que a Nancy tinha morrido sem sequer saber que na verdade ele tinha acertado em cheio e além da Nancy também o Chris e o Daniel estavam mortos. Outra coisa que leva algumas pessoas a acreditarem que foi tudo armado
é porque o celular do Chris não estava na casa e simplesmente nunca foi encontrado. A posição também que o corpo dele estava no momento que foi encontrado levantou várias especulações, porque seria uma posição incomum para quem tinha se matado enforcado. Ele estava ali praticamente sentado em um dos seus aparelhos com a corda no pescoço, e o pessoal aí disse que ele teria que estar de pendurado, né? Enfim, alguma coisa assim. E algumas pessoas acreditam que alguém armou ali aquela cena com o corpo dele ali para parecer que ele tinha se matado. O médico legista do caso também disse que o Chris teria morrido no sábado, porém foram enviadas mensagens do celular dele no domingo. Aquelas mensagens que eu disse que eram meio sem sentido, que ele enviou para o Chavo Guerreiro, e inclusive em uma dessas mensagens ele mandou o endereço da sua casa para o amigo, sendo que o amigo já sabia o endereço da casa dele. Então algumas pessoas dizem que poderia ter sido ali uma tentativa de pedir ajuda, pedir socorro, ou também, né, se vê por outro lado, de que ele estava embriagado, poderia ter sido só mais uma mensagem sem sentido que ele mandou bêbado. Também foram encontrados nos corpos dos três medicamentos que causam a pessoa sonolência, né? A pessoa fica com sono. Então, algumas pessoas dizem que isso foi uma tentativa de drogar a família para poder assassinar. Mas isso não faz com que necessariamente tenha sido alguém de fora da casa, né? Pode ter sido inclusive o próprio Chris que drogou a família e se drogou antes de se matar, no intuito, não sei, talvez de facilitar tudo, né, fazer com que eles estivessem mais fracos e não pudessem se defender, ou até talvez também, né, para poder ser menos doloroso ali, tanto para a família quanto para ele. Uma amiga próxima também da Nancy disse que ela estava desconfiada nas últimas semanas de que alguém estaria seguindo ela quando ela saía na rua. E então, quando ela ia buscar o filho no colégio, alguma coisa desse tipo, ela fazia ali algumas rotas diferentes para despistar a pessoa. Isso não foi confirmado, foi somente com essa amiga que a Nancy teria comentado sobre essa desconfiança, mas ela não chegou a dizer se suspeitava de alguém e nem nada desse tipo. Assim que ficaram sabendo da morte da família, a WWE emitiu um comunicado dizendo que faria ali um evento em homenagem ao Chris e também à sua família. Porém, eles ainda não sabiam que era o Chris o principal suspeito de ter feito tudo isso. E assim que eles ficaram sabendo, eles suspenderam esse evento e também emitiram um novo comunicado dizendo que iam praticamente ele banir o Chris de tudo que relacionasse ele à WWE. Então eles censuraram as lutas dele, censuraram todas as aparições que ele tinha em qualquer coisa que o ligasse à WWE, e desde então eles simplesmente fazem de conta que o Chris nunca existiu e nem nunca teve nenhuma ligação com a organização. Então é isso, pessoal, a gente chegou ao fim de mais uma história aterrorizante aqui do canal, e se você gostou, deixa aqui nos comentários pra mim qual que é a sua opinião sobre o caso, se você acredita na conclusão da polícia, ou se você acredita em alguma das outras teorias que eu disse aqui no vídeo, ou também se você tem aí uma outra teoria sua. Também não esquece de deixar o like e eu te convido a assistir um desses vídeos que tá aparecendo aqui na tela pra você. Por enquanto é só, eu te vejo na nossa próxima história aterrorizante. Tchau, tchau!